Bem-vindo ao Goltech. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um verdadeiro respiro para a bateria depois de muito tempo, agora com a atualização do iOS 18.0.1. Eu estou falando da versão regular, que parece que corrigiu algumas falhas do iOS 18, tanto é que a implementação da versão 0.1 é como se fosse um teste de urgência colocado pela Apple, porque geralmente eles acabam passando geralmente 18.0 para 18.1, para 0.2 e assim por diante. Não é comum a Apple lançar a versão 0.1 ou 0.2. Mas, antes de tudo, eu gostaria de nos apresentar. Nós somos o Goltech, um canal que fala de tecnologia, tem o objetivo de descomplicar, então já vou pedir já seu like. Também, se você puder se inscrever, é importante para nós. E agora aquela nova função que é hypar o vídeo. Então, se você está chegando agora, já deixa aquele hype para nós, porque o YouTube vai passar para mais pessoas que às vezes está com o mesmo problema que você. Então, não é novidade para ninguém que depois que saiu o iOS 18, a vida de quem tem iPhone se transformou num grande problema. Dá para dizer, pelo menos, que 90% dos relatos que nós temos no canal é problema de bateria, que a bateria está consumindo muito mais. Eu mesmo tenho um iPhone 15 Pro na versão Max, que tem mais bateria, o iPhone que tem mais durabilidade de bateria, acho que tirando da linha Plus, e eu não estou conseguindo chegar ao final do dia como eu chegava antes. E eu instalei ontem a versão do sistema operacional novo, para a gente testar. Não gosto de fazer o vídeo logo quando sai a versão, porque eu quero passar essa experiência para vocês. Algumas correções foram realizadas, que eu vou mostrar para vocês no vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre elas e depois vai tratar sobre o principal, que é a parte de bateria. Uma correção que a gente acabou levantando é quanto ao mensagens. O aplicativo de mensagens acabava desligando no iOS 18, do nada, ele fechava. Eles corrigiram esse problema. Esse era um pouco mais crítico. E o principal problema que eles conseguiram corrigir nessa versão, ao que tudo indica, é o consumo de bateria. Eu vou mostrar para vocês. Vou entrar aqui nos ajustes e bateria. Então vamos entrar lá. Entrei aqui em ajustes, já está direto na bateria. E aí vocês podem perceber, ó, que eu acabei dando uma carga entre 00:20, aqui em São Paulo teve o debate para a eleição, eu fiquei assistindo, então fui dormir um pouquinho mais tarde, e ele carregou até às 6 da manhã, e aí por volta das 7:30 foi quando eu tirei ele da tomada. Então olha só, 7:25. Agora ele dá inclusive o horário que eu retirei o iPhone. E eu tô com agora 4:40 da tarde, com 50% da bateria, exatamente. Então a gente teve 7, 8, 9, 10, 11... meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4:40. Então a gente já teve aqui, ó, do dia 9h20 desde que eu tirei ele. Então dá para dizer que se eu continuar persistindo nesse uso, eu vou conseguir chegar com a bateria até o final da noite, que era algo que não estava acontecendo com o iOS 18.0. E mostrando para vocês é o seguinte, eu tenho utilizado, eu deixo muito o YouTube rolando, então ele ficou, ó, 7 horas com tela acesa, é bastante tempo, num período de 24 horas, 5 horas com tela apagada, então ele consumiu 57% no YouTube, e aqui eu vou chamar a atenção para vocês um novo item, tá? Como eu utilizo o Mac, o Sequoia, eu tenho eu tenho o acesso ao iPhone pela tela, não preciso abrir ele o tempo todo, embora eu deixe rodando o YouTube, mas às vezes eu acabo utilizando ele para responder alguma mensagem no WhatsApp, alguma coisa assim, e aí ele consome um pouco mais na tela de início e bloqueado, ele entra aqui e ficou em 6%. Então vocês podem perceber que o YouTube é algo que consome mais, é mais de quase 60% do iPhone, mais de 50% da carga de bateria utilizando o YouTube, que é algo que consome bastante bateria, e agora me parece que no iOS 18.0.1 foi resolvido. Então, a gente agora vai tratar sobre a recomendação, se vocês devem instalar a versão do iOS 18.0.1 no iPhone de vocês ou não. Se você está na 17, está preocupado com bateria, quer esperar 18.1 com os novos recursos, então não instale. Agora, se você tem o iOS 18, que você acabou de instalar, está consumindo muita bateria,
pode instalar esse update, ele vai te servir para você que conseguir economizar um pouco de bateria, vai conseguir chegar até o final do dia, isso é muito importante, então eu recomendo sim essa atualização. E a gente vai fazer agora um teste também que as pessoas reclamam de travamento de teclado, eu vou entrar aqui. Então tinha esse outro problema, aqui é o teclado, então eu vou digitar aqui, ó, estou digitando qualquer coisa, ele está bem responsivo. Se tem uma coisa que ainda continua não funcionando no iPhone, é a parte de predicado, que ele não trabalha muito bem. E aqui eu vou fazer uma crítica no iOS 18.0, que desde que saiu, ele tem essa função aqui, ó, de teclado em português e inglês. Ele fica mais ou menos como o default, ele junta as línguas e tem funcionado muito mal isso. E eu acabei utilizando ele em português. Também utilizo o SwiftKey, que é o Copilot. Mas quando a gente está fazendo o teste com a iOS, eu acabo voltando para o teclado e não tenho utilizado ele em dupla língua, porque tem trabalhado muito mal, não tem conseguido fazer uma boa sugestão de palavras. Então, nesse caso, eu digo para vocês, utilizar a versão como estava antes, só uma língua só, que vai funcionar muito bem. Também, algumas pessoas tinham reclamado, aconteceu uma vez só comigo, de fechar o Safari. Você está navegando no Safari e de repente ele vai lá e fecha. Então você estava navegando no Safari e de repente ele fechava. Aconteceu uma vez só, eu não sei se foi o site que deu algum problema ou se foi o meu iPhone mesmo. Nesse teste do dia todo, não presenciei esse tipo de problema. Então, se tem esse bug que foi corrigido, pode ser que a Apple tenha implementado alguma modificação no Safari. Lembrando, a versão 0.1 é como se fosse uma versão de emergência. Então, se você instalou o iOS 18, instala no seu aparelho, independentemente de qual seja, porque ele vai apresentar algumas correções e isso é muito importante para nós. Eu também não estou sentindo nenhum engasgo, então vocês podem perceber, ó, que tá tudo normal aqui, ó. Essa é uma tela de 120 Hz, mas a gente acaba filmando em 30 Hz, então pode ser que a gente não consiga transmitir tão bem a parte de atualização para vocês, mas eu posso te afirmar que eu estou utilizando o aparelho e está funcionando muito bem. Então, vocês não vão se arrepender de utilizar essa versão aqui do iOS 18.0.1 se você está saindo da 18.0. Então, nossa recomendação é instale. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que se inscrevam no canal, é muito importante para nós. E até o próximo vídeo, pessoal.